para o envio da declaração do imposto de renda. Vai até 30 de maio. Nosso convidado, Ruberley Rocha Machado, empresário, consultor contábil, delegado, representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé Henrique, boa noite a todos os telespectadores. Parece que foi ontem que a gente estava falando aqui do IRPF 24 e já chegou a hora de prestar as contas com Imposto de Renda 2025. E todo ano eu faço a mesma pergunta. Falar o quê da declaração do Imposto de Renda? Tem novidade? Você comenta. Ruberley. Temos novidades sim. Eu acho que a primeira novidade que nós trazemos é o fim daquela declaração de preenchimento online. Aquelas pessoas que usam dessa ferramenta deverão baixar o aplicativo. Deve estar disponível nas lojas, lá na Play Store, com o programa, né, da Receita Federal. E assim nós tivemos um aumento de limite para obrigatoriedade da entrega da declaração. Por exemplo, este ano são obrigados a entregar a declaração do imposto de renda aquela pessoa com CPF regular que tenha recebido rendimentos tributáveis, quer dizer, rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, rendimentos de aluguéis, rendimentos recebidos de pessoas físicas de maneira em geral, superior a R$ 33.888. Essa é a primeira regrinha. Então, passei por essa, não atingi esse limite, vou para a segunda. Sou produtor rural, tive uma receita bruta acima de R$ 169.440, também estou obrigado. Tive rendimentos recebidos de aplicação financeira no exterior, é outra condição que torna obrigatório a entrega da declaração. Se eu apresentei ganhos de capital em determinado mês do ano, o que é o ganho do capital? Eu tinha um imóvel que estava avaliado por 100 mil, vendi por 150, ali nós temos ganho. E também ter posse, propriedades, bens, direitos, superior a R$ 800 mil. Boa parte dessas informações vem hoje com o GovBR, baixado já através da declaração pré-preenchida, e nós validamos essa informação com as informações do contribuinte e também fazemos a análise daquela declaração, variação patrimonial, volume de receitas, volume de despesa, e analisamos o melhor perfil para o contribuinte, se é entregar na declaração completa ou simplificada, em conjunto ou separado. Então, o profissional contábil, neste momento da declaração, ele vira um anjo da guarda do cidadão para entregar a declaração do imposto de renda. Documentos necessários, sempre essa uma pergunta também. Basicamente, o quê? Ruberley. Olha, nós temos já uma base de alimentação da declaração do imposto de renda por diversas fontes. Por exemplo, extratos bancários, DMED, que é a declaração de serviços médicos, DIMOB, que é a declaração das operações imobiliárias, e assim por diante, do próprio Carnê-Leão. O Carnê-Leão é preenchido automaticamente durante o ano no aplicativo, né? Na verdade no portal da Receita Federal. Então, essas informações alimentam hoje o imposto de renda pessoa física. Então, parte dos documentos já vem pré-preenchido com base nessas declarações. Mas nós orientamos que cada declarante separem esses documentos em meios físicos para que possa ser analisado, conferido com aquilo que a Receita Federal está apresentando. Embora o sistema é muito bom, funciona muito bem, mas
há alguns casos em que apresenta divergência, e estas divergências podem gerar malha fina para o contribuinte. Baixar o programa. Será que a população pode ter uma certa dificuldade, ou pelo menos parte dos brasileiros, Ruberley? Embora nós tenhamos aí um avanço muito grande com a conexão das pessoas com as ferramentas tecnológicas, em especial software, com o GovBR também, muitas pessoas hoje, elas navegam no portal da Receita Federal, mas, na minha visão em particular, as pessoas sim têm dificuldade para fazer a baixa correta do sistema, até mesmo do ano da declaração, da versão universal para todas as linguagens de programação, depois a instalação, depois a abertura, a baixa da declaração, o preenchimento da declaração. Então, sim, há estas dificuldades, embora nós verificamos várias entidades fazendo um trabalho de apoio junto a essas pessoas, agora na época da declaração do imposto de renda, o que é muito válido. Declaração pré-preenchida. Tem alguma novidade, o que falar com relação a isso? Tecnicamente, explicando o que é a declaração pré-preenchida. Ruberley. A declaração pré-preenchida é nada mais, nada menos do que capturar o imposto de renda à pessoa física com as bases que as fontes de informação deram para a Receita Federal. Por exemplo, as empresas forneceram este ano ainda a DIRF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte. E também, durante o ano, preencheram a REINF, que é um registro das informações financeiras das empresas referente a prestadores e tomadores de serviços. Com base nessas informações, é alimentado os rendimentos de pessoa jurídica. Uma outra, recebidos de pessoa jurídica. As imobiliárias preencheram a DIMOB. Com isso, é preenchido os rendimentos recebidos de pessoa física. As despesas médicas vêm pela DEMED, das operadoras de planos de saúde, das clínicas de saúde. Ainda em 2024, nós não vamos ter alimentado o imposto de renda pelo Receita Saúde. Já a partir do ano calendário 2025, na próxima declaração de 26, inclusive os serviços prestados por profissionais liberais da área de saúde serão automaticamente gerados para a declaração. E os bancos, através da declaração da e-financeira, também informam os respectivos saldos e rendimentos. Então, há este cruzamento de informação do fisco com base nas informações prestadas pelas fontes externas e, partindo dessas informações, ele oferece ao contribuinte uma maneira de preenchimento mais rápido. Veja bem, ao preenchimento. E a necessidade da conferência, pois foi alimentados também por pessoas do outro lado e pode haver sim, divergência, levando muitas vezes esse contribuinte à malha fina da Receita Federal. Restituição. Quem terá direito e quem enviar ou entregar primeiro vai ter uma maior perspectiva, se tiver direito à restituição, de também ser incluído primeiramente pela Receita? Tem sim, Zé Henrique. Existe toda uma lógica no critério de entrega de declarações para ser contemplado primeiro na restituição. Primeiro vamos explicar a diferença entre imposto a pagar e restituição. Olha, só tem restituição no imposto de renda aquela pessoa que eventualmente durante o ano calendário ela sofreu retenção. Senão não há que se falar em retenção. Eu posso ter pagamento de imposto. Não paguei nada durante o ano. Posso ter que pagar imposto de renda na declaração de ajuste? Perfeitamente. Tive retenção de imposto de renda. Posso ter que complementar? Pode. Exemplo, o limite de isenção
33.888. Eu presto serviço em 2 empresas, ganho 30 mil em cada uma. Nenhuma delas fez a retenção. O que acontece? Quando eu faço a declaração de ajuste, eu somo os 2 rendimentos, passo a ter que contribuir com o imposto. Neste caso, eu terei que complementar o imposto, é bem provável. Já a restituição, eu tive lá uma retenção durante o ano e por diversos motivos, tive despesas médicas, dependentes, despesa com instrução, que me permitem a dedução do imposto, quer dizer, sobre aquele gasto, ele abate o rendimento e daquele rendimento abatido eu não pago imposto, mas eu já sofri durante o ano a retenção. Então, na declaração de ajuste, esse ajuste é feito e a Receita Federal devolve este valor para o contribuinte. Então, aí nós explicamos a restituição e o pagamento de imposto. Esse imposto pode ser pago em cotas, dividido até 8 parcelas. E qual o critério de recebimento de devolução primeiro? Primeiro, aquelas pessoas maiores de 80 anos, salvo engano. Segundo, depois, 60 anos com moléstia grave. Depois, aqueles que exercem o magistério. Tá? E muito importante, aquelas pessoas que optam por restituição via Pix. Então, em linhas gerais, esses são os primeiros beneficiários com a restituição na frente. E também os que primeiro entregam, depois de toda aquela ordem de prioridade, os que entregam a declaração primeiro. Bem, o governo prometendo anunciar nesta terça-feira isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Mas é claro, isso só vai valer para o ano que vem. E segundo o ministro da Fazenda, Haddad, isso vai custar 27 bi aos cofres federais. Comentando também, Ruberley. Olha, não existe almoço grátis. Se vai conceder a isenção, o que é justa, a gente entende que o valor de hoje de isenção ele é baixo, então quando eu coloco um limite desse, eu deixo mais dinheiro na economia e mais pessoas consumindo, mas você pode ter certeza que a conta vai sair de um outro bolso, outro contribuinte vai ter que pagar a conta. Então ele deve elevar as alíquotas em outras faixas e até mesmo buscar outras fontes de financiamento através de impostos, taxas e contribuições, ou melhor, impostos e contribuições para poder garantir esse benefício. Não tem mágica. Se ele não buscar essa fonte de recurso, ele não consegue fechar a conta aí das metas do governo, em especial o controle de inflação, a própria meta fiscal, o controle do gasto público. Então ele tem que buscar fontes correspondentes para esse financiamento. Mas a medida, em linhas gerais, é muito profícua. Imposto de renda. Mais algum destaque, mais algum comentário, mais alguma dica ao contribuinte? Tenho sim. Primeiro, procurem um profissional de contabilidade para que faça a orientação e a preparação do seu imposto de renda. Uma vez que ele, durante o ano todo, ele acompanha a legislação, ele vai estudando, ele vai apreendendo e sabendo cada ano mais, cada ano casos novos, até pela expertise dele fazer de várias declarações. Essa é uma recomendação que eu acho que é muito legal, tá? A outra, embora começando hoje, o prazo é 30 de maio, procure se antecipar, vira aí abril já com as declarações, se possível entregue, não deixe para o último mês, tá? Então, quem chega primeiro, tem mais tempo para que a gente possa avaliar a documentação, se tem algum imprevisto ali com relação a alguma informação, dá tempo de correr atrás, sem loucura. O imposto de renda não é um vilão, é bem tranquilo, mas você precisa ter os documentos prontos para feitura da declaração. E, por fim,
eu clamo aí aos profissionais de contabilidade, peço ajuda aos nossos colegas e parceiros para as doações que são permitidas agora no momento da declaração. Fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso. O potencial de arrecadação é muito grande e se nós fizermos um bom trabalho, com certeza o profissional contábil vai ser lembrado como aquele profissional de uma ação que vale 1 milhão, ou seja, o profissional que vale 1 milhão. Muito bem. Só para a gente concluir, momento da economia, o senhor acompanhava aí a questão dos preços, dos alimentos que o Brasil é um campeão mundial na produção e na exportação, e o brasileiro pagando realmente o preço preocupante. Começando pelo ovo, carne bovina, café, a cesta básica lá em cima, a inflação sobe. Em contrapartida, é claro, fica a expectativa também para quem tem o seu emprego, é assalariado, que haja uma correção na mesma proporção. Momento da economia, seu comentário. Ruberley. Olha, eu vejo assim, todo problema da economia vai ser representado lá no carrinho do supermercado, quando nós vamos. E aí, independente de classe social, de poder econômico, é lógico, quem pode mais compra mais, quem pode menos vai comprar menos, mas vai refletir lá. Nós vamos levar menos coisa para nossa casa, para satisfazer as nossas necessidades. Mas, enfim, nós estamos aí num cenário mundial aí, onde essas tensões lá fora estão refletindo aqui dentro, reflete nos insumos que gera insumos para produção do ovo, insumo para produção dos grãos, e o custo de produção acaba ficando mais caro. E com isso, naturalmente, nós estamos falando de commodities, são reguladas aí pelo mercado mundial, os preços aqui também dispararam, né? O caso especial do ovo está atrelado à soja e ao milho, né, que são fontes aí de proteínas aí para esse tipo de criação. Nós temos o caso da carne bovina também, do café. Olha o preço do café, para onde foi parar, né? A nível Brasil e a nível mundial. Mas, enfim, vejo que as medidas que o governo está tentando tomar de reduzir as alíquotas faz sentido no primeiro momento, num caráter emergencial, mas penso que por si só isso não vai resolver, não vai acalmar a situação. É necessário, talvez, que políticas que potencializem os estímulos ao produtor rural, a busca por soluções locais, para não depender tanto do mercado externo, isso sim fará a diferença. É lógico que não se faz isso no curto prazo. E uma outra preocupação que nós temos, principalmente na nossa região, é a questão climática. Nós tivemos um verão aí com muita pouca chuva. Então nós vamos ter provavelmente um problema de oferta de produtos no nosso mercado regional. Então tudo isso vai refletir aonde? No bolso do consumidor, lá no carrinho do supermercado. Muito bem. Obrigado, Ruberley Rocha Machado, delegado representante do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Destaques do momento da economia, PIS/PASEP 2020.